É tão mais fácil sentar e conversar e falar, cara, não tô na sua. Ou não é isso que eu quero, a gente tá desalinhado. Cara, senta e conversa. As pessoas, elas usam como desculpa de que elas estão numa área cinzenta e não tem nada definido pra serem omissas. Pra não ter cuidado com o outro. É muito importante a gente também focar aonde tá doendo na solteirice, né? Porque assim, é muito bom estar sozinho desde que a gente receba afeto e cuidado dos outros, né? Sabe por que tá difícil ser solteiro? Falta responsabilidade afetiva. Não é que é difícil ser solteiro ou não ser solteiro, é difícil você não ser respeitado como ser humano. E aí eu acho que o negócio do namoro, do casado, tem todos os seus outros problemas também, mas no fundo, quando você assume um compromisso com alguém, você tem um compromisso quase que da relação de respeitar. Muitos não respeitam, mas é inerente à relação de alguém que tem um compromisso sério. Respeitar o lugar do outro, respeitar o outro como alguém. Na jogação que a gente tá da solteirice, isso não passa pelas pessoas, não é um filtro. Então a pessoa caga na sua cabeça e ela sequer entende que você é um ser humano que vai sentir aquilo. É tão mais fácil sentar e conversar e falar, cara, não tô na sua. Ou não é isso que eu quero, a gente tá desalinhado. Cara, senta e conversa. Mas as pessoas não param pra pensar nisso, então acho que falta responsabilidade afetiva na solteirice. Não precisa ser casado pra ter responsabilidade afetiva. Falta noção de empatia. As pessoas, elas usam como desculpa de que elas estão numa área cinzenta e não tem nada definido pra serem omissas. Pra não ter cuidado com o outro. E é isso, tipo, são pequenos cuidados, né? Não Exatamente. Gente, vai desde um exemplo, tipo, não responder uma mensagem. Pô, você tá saindo com uma pessoa uns dias, uns meses, umas semanas, você não pode deixar a pessoa no vácuo. Não. Nem que você não tenha o que falar, fala, não tenho o que falar. Ou então fala, não quero, olha. Não quer, tô enrolada. sabe, assim, não pode. Tem gente que fala, sumir. mas é só uma transa. Gente, só uma transa é meu corpo. É uma transa, é tudo. Estudos sou indicam eu. que a transa com alguém deixa a energia da pessoa 6 meses no seu corpo. Eu acho tá? que é o mínimo. Olha, então, transamos hoje, amanhã, não quero. Isso. As pessoas primeiro, elas transam e depois elas conversam. As pessoas não se respeitam. E, pô, você tá transando comigo, você dorme na minha casa, eu te faço café da manhã, ou não. Mas Não, é isso, você entrou exatamente. dentro do meu corpo. Gente, você dorme com a gente pessoa. trocou, você beijou na minha boca. Tipo, é uma energia, é íntimo. Mas eu acho que né? é como as pessoas lidam com tudo hoje em dia. Não, o outro ele entra no lugar Porque as coisas são do que ela lida com descartáveis. tudo, com objetos, com tudo. O outro tem que suprir uma função, como um celular cumpre, assim. Mas eu acho que a o rede outro social fica nesse piorou isso que lugar. você tá falando. Eu acho muito. Porque você fica escolhendo, é um açougue, né? Sim. É tipo, você não conhece, olha pra você, acha interessante, eu vou ali trocar. Não, é assim, aí a pergunta é muito direto sempre, né? O que você curte, o que você não curte? Eu acho que tem uma coisa, né, pensando um pouco no recorte de gênero, assim, que essa coisa da responsabilidade afetiva é um recorte muito do homem. E eu acho que nas relações entre mulheres, tanto que a gente brinca, né, tipo, lésbicas se conheceram hoje e amanhã tá com a mala indo pra casa. Porque é uma coisa do cuidado, e eu acho que esse cuidado aparece até na hora do sexo, assim, da transa e tudo. Um brinde à responsabilidade Responsabilidade afetiva. Mas, cara, também já fui muito cuzão, entendeu? Já também não respeitei muita responsabilidade afetiva por aí. Eu, de verdade, saio de uma situação dessa mais forte e prestando mais atenção. É importante viver isso, é duro, é doloroso, tal, isso aqui dá uma puta raiva, você fala, caralho, né? O básico. Só que você olha pra você e você fala, cara, eu também já fiz isso. E é legal porque na próxima vez você consegue dar uma contornada. Ó, mas tá vendo? Quando eu falei que eu fiquei um carnaval casado porque eu não quis largar a Isso é uma pessoa, responsabilidade. vocês ficaram todos assustados. Mas isso eu acho. Hoje em dia a gente tá muito nessa coisa da rede social, aí o narcisismo bombando. E a gente só se coloca no lugar do outro quando fazem a merda com a gente, né? É muito fácil falar que tá difícil, mas é muito difícil da gente olhar pras nossas próprias ações. Quando vocês acham que vocês já foram um crush lixo? Teve um que saiu do Como é que é um Brasil. crush lixo? Saiu do Brasil? Foi horrível. Eu me sinto mal até hoje. Daí, falando de responsabilidade afetiva, eu tô me afundando. Desculpa por você ter saído do Brasil, a gente tá pedindo desculpa. Desculpa. Eu fui escroto, eu não respondi, eu não fiz tudo que eu Sumiu. sou e tudo que eu falo que tem que ser, e tudo que eu acredito que tem que ser. Eu não fui, não banquei, sumi, usei, apareceu de madrugada quando eu precisava. Quem Então, nunca né? quer tirar a primeira Ah, vez? mas eu também já nunca. fui escroto, eu já passei carnaval, mas já fui escroto também. A pessoa saiu do Brasil, Então vou pegar, vou dar voltou pra volta. França, cara.
passar um carnaval casado pra não sacanear a pessoa, mas também já fui muito filha da puta. Anos depois, como hoje eu penso, puta, por que eu fiz aquilo? Mas que bom que a gente percebe e se pergunta, né? Se questiona e fala. Então, mas aí que tá a "Errei". diferença. Quando eu falo da responsabilidade afetiva, o que me dói é que falta isso pra todo mundo, tá? Não só pra eles, que a gente tá falando se eles estão atrás da câmera, mas a gente tá aqui discutindo sobre isso. A gente tem consciência de que isso é um problema e de que a gente até já foi causador desse problema. Só que é aquilo que eu falei, tem gente que nem se toca que isso é um problema. E aí é muito grave. Mas será que entendeu? não cabe a gente, assim, porque já me abriram os olhos umas vezes, assim, sabe? Deram uns tapas na minha cara e falaram, garoto, você é um escroto. Tá sendo babado. E aí, é porque a gente já fez um vídeo falando sobre isso, sobre quando você se coloca pra pessoa, você tá dando uma oportunidade dessa pessoa mudar, se ela quiser. Depende, eu acho que sim, acho que sempre é válido você querer dar o melhor pro outro ser humano, isso também é responsabilidade afetiva. Não, dá o melhor não, falar você é um escroto. Não, falar, filho da enfiar o dedo na ferida, mas no final do dia o legado é tentar tornar um ser humano um pouco melhor pro próximo que ele vai pegar. Eu prefiro desaparecer, às vezes eu já saí apaixonado pela história, uma semana muito intenso, tava rolando uma paixão, juro. Aí um dia, do nada, a pessoa, você escuta uma resposta que você já é esquisita e a partir dali a pessoa muda. Nunca mais liguei, nunca mais procurei e não disse nada. Enquanto falei, tudo bem, beleza? Passou. Eu também faço isso com alguns prefiro. Eu já tive as duas versões, de falar e superar e querer que ele seja um ser humano melhor e às vezes só jogar a bomba e aí sim ignorar. Às vezes, com nós mulheres, tem muito esse lugar da função de ensinar o homem. Então, às vezes, o homem é super horrível, escroto, é péssimo com a gente e a gente cresce aprendendo que, calma, se você for mostrando pra ele e ajudando, a gente recebe essa função. Exatamente. Eu acho que essa coisa assim, a função da mulher de ensinar, né, o machista, desculpa, alguns eu não tenho função mesmo, eu acho que não merece. Quem não tem dá. que te ensinar é sua mãe e a escola. Quem quer aprender. Quem quer aprender não faz algumas coisas. Quem não quer aprender tem um comportamento escroto, pesado e não adianta você querer ensinar nada. Essa pessoa tem que ser assim. Vai, que eu nunca quero nem olhar. Ou assim, se a pessoa tá sendo ruim pra você, né? Porque tem esse lugar também. Não, mas espera, ele vai mudar. Tem isso, não, Deus, tem coisa que a gente não aceita. Mas vocês acham que tá difícil conseguir estabelecer algo legal com as pessoas? Tá difícil trocar coisas boas? Sabe pra mim o que eu acho que tá difícil também? As pessoas não se abrem também. E assim, as pessoas e eu também. Porque a gente já levou tanto na cara que começa todo mundo meio cínico, meio a vida Joguinho, né? assim. Fazendo um jogo ali. Ou num lugar de, não tô aberto. Mas é horrível também quando você tá se relacionando com um solto, dá aquele desejo do tipo assim, eu queria que isso fosse mais Uma encontros. conchinha frequente. Queria aprender. Queria nem aprender, queria que tivesse um tempo pra trocar mais profundamente coisas. Mas a pessoa é tão que não dá, ela não assenta pra poder trocar eu tenho mais. um amigo meu que diz assim, Ronaldo, jamais namoraria você. Você entra no mar apaixonado e sai já não querendo mais. Ele dizia isso pra mim. E é mais ou menos assim, porque... Solta stories. O que faz você sair do mar assim, sem a paixão? Eu lembro de uma história que a gente saiu de uma noite incrível e quando acabou tudo, eu senti que esvaziou. E aí eu falei, na hora, acabou. Broxou. Assim, desse jeito. Essa pessoa até hoje não fala comigo direito. Por que será? Vocês acham que tipo, o casual tá atrapalhando? Porque às vezes eu acho que também tem esse lugar de... Como não tem nada definido, é bom, porque abre brecha pra gente fazer o que a gente quiser. Mas é ruim também num lugar de que as pessoas usam isso como desculpa pra não serem legais. Agora eu quero definir. Uma vez com um cara que ele falou pra mim, eu tava gostando dele, também tava meio gostando de mim, e a gente tava saindo. Ele virou pra mim e falou, eu não quero namorar. Mas eu lembro que daí eu falei pra minha irmã mais velha, aí ele me falou isso. Aí a minha irmã virou pra mim e falou assim, e por que você não falou pra ele que você queria namorar? Aí eu, quem errou fui eu. De não falar, eu quero mesmo. Por que se eu tivesse falado pra ele, mas eu quero namorar, tchau, talvez eu estivesse namorando com ele. Você entendeu? Entendi. Mas eu fiz o quê? Não tô nem aí. Eu sempre digo isso, eu dizia Ele isso não pra sabe ela. se eu gosto dele. Ele nunca imaginou que eu era apaixonada por ele. Ela é apaixonada por você. Ela foi. Foi. O combinado não sai Combinado não caro. sai caro. Esse cara, eu não tenho Senão ar pra eu falar fico dele. nervoso. Não, mas eu tive uma história assim, que eu tava saindo com um cara há um tempo,
Fiquei incomodada. E eu falei, daí a história desandou. E o que eu ouvi das pessoas? Você não devia ter pressionado. Ai, Eu cansei de viver histórias que eu tava afim, mas não tava tanto, mas que eu consegui levar. Mas já vivi histórias que a pessoa queria fazer isso, eu falei, não, tá funcionando, tô sofrendo, consigo viver dessa maneira, tá me fazendo mal ou tá me fazendo bem? Pra trepar assim, eu vou com qualquer um, não vou ficar sofrendo nessa história. Então não existe uma regra. retirar. Exatamente. É você, tá te fazendo bem ou tá te fazendo mal? Tchau. Esse negócio dos contatinhos, você tá saindo com a pessoa, você tem medo, como a Carol falou, de se colocar pra pessoa, a pessoa... Espantar. Terman, quando você coloca essas Aí regras, vem a o povo foge? Já fugiram e às vezes não, às vezes tá claro. Mas já passei, que fugiram e falaram, putz, que merda, mas eu não consigo. Isso me lembrou uma frase que eu achei muito interessante sobre a velhice. Não importa você adicionar anos à vida, e sim vida aos anos. Você não tem que buscar uma vida feliz, você tem que buscar uma vida interessante. O feliz é muito subjetivo, mas uma vida interessante todo mundo sabe o que é. Vamos buscar uma vida interessante, porque feliz vai ser, não vai ser, vai ser, não vai ser. Quero vida interessante. Mas é isso, né? Você tem condição, você paquera por mesmo. Gente, essa menina segue o circo. É o circo imaginário que eu sempre quis ser desde criança. Eu pensava, não vejo a hora de passar um circo e me levar. E isso foi uma coisa que eu acho que me fez ter uma vida interessante. Eu sempre quis ir embora com o circo. O circo ficou me jogando, né? Até hoje fica me jogando de um lado pro outro. Malabarista.